Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer uma pequena oração para começarmos o assunto de hoje. Eterno Deus, amado Pai, que o Senhor dirija este pequeno vídeo para falar de um assunto importante, Senhor, que temos ouvido por aí e que vamos esclarecer hoje segundo o que está escrito na Tua Palavra, Senhor. Que possamos obedecer o assim diz o Senhor e não o assim diz o homem. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha estar conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, né? Eu estou aqui gravando do meu quarto porque lá na sala hoje está muito barulho, né? Tem alguns funcionários, né, fazendo uma obra aqui perto e tá fazendo bastante barulho e eu preferi gravar aqui no quarto. Mas, irmãos, eu queria falar muito de um assunto que se trata da nossa purificação, que se trata da nossa vida, né, como um todo, na presença de Deus. Muitos estão indo nas mídias, né? Muitos estão... Eu não quero aqui citar nomes de ninguém, né? Até porque só cabe a Deus ser o juiz, né? Só cabe a Deus ser o juiz de toda situação, de toda circunstância. Mas eu quero pedir a Deus para falar aqui com muita sabedoria, com muito cuidado, porque muitos têm ido à mídia, muitos têm ido à internet, né? E têm falado que quando se aceita a Cristo, pode-se viver do mesmo jeito que estava vivendo antes, muitas vezes, no mundo, sem obedecer a palavra, porque a Bíblia é clara em dizer que ou você segue as coisas do mundo ou você serve a Deus. Você não pode servir a dois senhores, não tem como servir a dois senhores. E nós vamos ver na palavra o que a palavra diz. A palavra do Senhor, ela fala que quando aceitamos a Cristo, nós não continuamos a pecar deliberadamente, ou seja, quando nós temos consciência de que algo é pecado, que o Senhor nos revelou, e a gente continua fazendo consciente, nós estamos tomando uma posição de rebelião contra Deus. Nós estamos tomando uma posição de rejeição da verdade. E não podemos mais professar que somos cristãos. Eu fico assim me perguntando que tipo de cristianismo nós estamos vivendo hoje. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje. Eu vejo que desde que eu me converti nos caminhos do Senhor, que já faz mais de 20 anos, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Mas a palavra de Deus, ela vai durar para sempre. Né? E quando eu falo que vai durar para sempre, não é esse livro de papel, é a palavra, né? É a palavra de Deus, porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus não teve início e não terá fim. Ele é eterno. Ele subsiste desde a eternidade para todo sempre. Amém?
Então, a sua palavra também, ela é eterna. Independente que peguem hoje a Bíblia, queimem, rasguem, mas a palavra de Deus, ela continua sendo eterna, ela continua sendo atual em todas as épocas. E nós vamos ver aqui o que é que diz na palavra de Deus em 1 João, no capítulo 3. Vamos ler um pouco e depois nós vamos refletir um pouco sobre essa palavra, tá bom? Eu não venho aqui com o intuito de ofender ninguém, de julgar ninguém, de condenar ninguém, porque enquanto há vida e quando houver arrependimento sincero dos seus pecados, o Senhor está de braços abertos para receber, para transformar, para moldar, né? Para dar a libertação aos cativos, para dar visão aos cegos. E quando eu estou falando, me referindo a libertar os cativos e dar visão aos cegos, não é também de forma literal, mas não é somente de forma literal. É também na questão espiritual, irmãos. Vamos ver o que aqui diz aqui. Na palavra aqui. Vocês podem acompanhar 1 João 3, verso a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 10. Vamos ver o que aqui diz aqui. E diz assim: Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Será que dá para aceitar Jesus e continuar na mesma vida de pecado? Na mesma vida de transgressão da lei? De forma consciente? Será que ainda assim se pode confessar, se pode professar que é cristão? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Que está falando do Senhor Jesus, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Verso 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Glória a Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifesta para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém, glória a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Conseguiram compreender, conseguiram entender, irmãos? Eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeita, porque eu não estou aqui exaltando a mim, mas sim eu estou aqui mostrando o que a palavra de Deus diz em relação a esse assunto. É o que Deus diz, é o que a sua palavra diz. Aquele que nasce de novo, aquele que se torna uma nova criatura, ele vive uma nova vida. Yara, mas nunca mais eu irei cair? Pode acontecer, irmão. Pode acontecer de cair, sim, porque os Salmos diz, nos Salmos, na palavra de Deus diz que 7 vezes o justo cairá, mas ele se levantará. Essa é a diferença, irmãos. O justo, ele vai cair até ele se tornar perfeito como Deus quer, até ele chegar ao ideal do que Deus quer, ele vai tropeçar, ele vai cair. Mas a diferença daquele que se entrega ao pecado é que o justo, ele vai cair, mas ele vai reconhecer, ele vai se arrepender, ele vai voltar para Deus e ele vai se levantar. O Senhor vai levantá-lo, porque ele vai clamar, ele vai pedir perdão. Ele não vai conseguir permanecer naquela vida que ele tinha antes de pecado, porque o Espírito de Deus vive nele. Ele permanece em Deus. E agora é ao contrário, agora ele não consegue mais permanecer naquela outra vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Isto se torna um tormento para ele, ele quer voltar para os braços de Deus o mais rápido possível. Ele não consegue mais viver sem Jesus. O Senhor Jesus é o sentido da vida dele. E por isso, ele prefere se humilhar, ele prefere se arrepender, ele prefere buscar a presença de Deus e reconhecer que ele errou e que ele precisa se levantar. E ele não continua prostrado, porque Deus o levanta, Deus o ergue, Deus o perdoa, Deus o purifica. E ele continua a sua jornada, ele continua a sua batalha espiritual diária. Porque, irmãos, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho é aquele que você trava uma luta contra o seu eu e contra a sua carne diariamente. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Todos nós temos algo com que lutar, todos nós temos algo para deixar e abandonar, todos nós temos tendências, inclinações, das quais nós devemos nos abster, nós devemos vencer. Olha só o que é que diz aqui em 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 6.
Vamos ver o que é que diz aqui. Será que é verdade mesmo que estão dizendo por aí? Deus só quer o coração? Eu era assim, muitas pessoas falam, né? Eu era assim da igreja, eu estava na igreja, mas na igreja havia opressão. Na igreja eu fui discriminada, eu fui destratada. Na igreja eu era oprimida, eu era oprimido. Não me aceitavam como eu era. Na igreja eu não conseguia ter comunhão íntima, ter uma comunhão mais profunda com Jesus. Será que é verdade? E vão para o mundo, cantam músicas do mundo, se vestem como o mundo, se comportam como aqueles que estão no mundo, que não conhecem a palavra ainda. Muitos ali ainda estão sem consciência do que estão fazendo, mas muitos daqueles que já conhecem a palavra vão para o mundo quando já conheciam a Cristo. E a desculpa é: na igreja eu era oprimida, na igreja eu era forçada a viver de uma forma que eu não era feliz. Na igreja não me aceitavam como eu era. Será, irmãos, que era por isso mesmo? Ou será que era porque você tomou a decisão, você decidiu que você não queria mais viver segundo os princípios de Deus? Que você queria as duas coisas. Você queria dizer que era cristão, que estava servindo a Cristo, mas também desfrutar das coisas deste mundo, das concupiscências da carne, como diz a palavra. E hoje muitos falam que estão mais felizes do que quando estavam no caminho, seguindo e obedecendo os princípios. Ah, como o inimigo engana muitos. Como o inimigo cega tantos. Como é possível ser cristão, viver o evangelho, se não estão ligados à videira verdadeira que é Cristo? Como? Se não estão ligados a Cristo, não têm vida. Não é possível servir ao diabo. Eu vou ser bem clara. Não é possível servir ao diabo e ainda assim servir a Deus. Estão se enganando a si próprios com esta fábula. Não é isso que a palavra de Deus diz. O Senhor, Ele te quer por inteiro. O Senhor, Ele não quer só o seu coração, Ele quer a sua mente. Ele quer o seu corpo. Ele quer os seus olhos, Ele quer os seus lábios. Ele quer tudo que há em você e tudo que você possui. Ele quer que você consagre a Ele. Ele quer você por inteiro. O Senhor não aceita divisão. Satanás aceita divisão. Satanás aceita que você esteja, que isso não existe, mas isso é um pensamento mundano que fala que, e bem errôneo, que fala que as pessoas podem estar com um pé na igreja e outro pé no mundo, mas isso não existe.
Quando você está com um pé no mundo, você já está com os dois pés no mundo, na verdade. Ou você é de Cristo, ou você é do inimigo. Não há meio termo. Não há um muro para você ficar em cima e dizer, eu estou em cima do muro, eu estou indeciso, não. Não há nada neutro. Ou você é do sim, ou você é do não. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. O Senhor Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Então, meus irmãos, meus amados, que estão assistindo esse vídeo hoje, já tinha muito tempo, assim, alguns meses que eu não postava nenhum vídeo. E eu espero que isso abra os seus olhos para que vocês não sejam enganados com essas fábulas do inimigo. De dizer, eu posso ir para a igreja de vez em quando, eu posso frequentar a igreja, eu posso sentar no banco, eu posso ouvir os sermões, eu posso professar que sou cristão porque leio a Bíblia de vez em quando, porque de vez em quando falo com Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu estou desfrutando das coisas desse mundo. Ao mesmo tempo, eu estou indo para shows, eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus, eu estou cantando músicas do mundo, ouvindo músicas do mundo, eu não estou me vestindo como deve ser, eu não estou falando como deve ser, eu não estou me alimentando como deve ser, eu não estou vivendo de fato o Evangelho, como Deus requer de mim. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Você pode acompanhar aí da onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, da onde você assistir esse vídeo. Olha só o que diz aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, né? Não vos enganeis. Diz aqui, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Sou eu que estou dizendo isso? Não sou eu, irmãos. Não é o Yara que está dizendo isso. É a palavra do Senhor que está falando que nenhuma dessa classe de pessoas herdarão o reino de Deus. Aquele que aceita Cristo, aquele que nasce de novo da água e do Espírito, esse se tornou nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Não há lugar para que você ainda esteja mergulhado, escravizado, acorrentado no pecado. Não há mais lugar. Nós lemos lá em 1 João 3, capítulo 3, que o Senhor Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Então é uma questão de fé, irmãos. É uma questão de fé.
Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você crê que Ele te dá o poder para vencer o pecado. O segredo está aí. O segredo é revelado na palavra de Deus. Aquele que permanece nele não vive pecando. Qual é o segredo para que você não viva pecando? Mesmo tentando andar nos caminhos do Senhor, é permanecer em Cristo. E como é que nós permanecemos em Cristo, irmãos? Nós permanecemos em Cristo quando o buscamos, quando temos comunhão diária com Ele, quando oramos, quando lemos a Sua palavra, quando pedimos forças a Ele para obedecer, para praticar o que o Senhor tem nos ensinado e para abandonar o pecado. Nós podemos ser mais que vencedores. Nós podemos ser mais do que vencedores. Não foi em vão que o Senhor Jesus desceu a esse mundo e morreu por nós. Não foi em vão. Ele veio para destruir as obras do diabo na minha vida, na sua vida. Então tenha certeza de que você pode sim ser mais do que vencedor, seja qual for a sua luta, a sua batalha, seja qual for a sua tendência carnal, a sua inclinação. O Senhor, Ele pode te dar graça, força e poder para você vencer. Lute. Peça forças. Mas você tem que fazer a sua parte. Lute. O Senhor, Ele não quer somente o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer que você o aceite, o obedeça, que o ame, acima de tudo o ame, de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, de toda a sua alma. É isso que o Senhor espera de mim e de você, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame as suas bênçãos e a sua unção sobre as nossas vidas e que nos dê um dia de quinta-feira abençoado. Amém. Deus abençoe. Em breve estarei postando outro vídeo aqui com outro assunto, tá bom? Fiquem com Deus. Que o Senhor continue cuidando de cada um de vocês. Beijos. Fiquem com Deus.